aprendi muita coisa na defensoria, trouxe bastante conhecimento, bastante bagagem para mim. Lidei com todo e qualquer tipo de pessoa possível e existente com relação a controle de jornada, essas coisas. Eu lembro que a primeira petição que eu fui fazer na defensoria, fui lá, toda inocente, procurei um modelo, tal, fiz tudo bonitinho e mandei para minha defensora-chefe. E aí ela deu risada, eu não entendi. Ela falou: Stephanie, eu admiro muito o seu empenho, mas não precisa. A gente já tem tudo praticamente pronto. Você vai entrar no sistema, tem um modelo assim, assim, assado. Você vai mudar as qualificações, ver se encaixa para o caso e vai protocolar. E depois eu só dou o ok. Mas, na época, eu ainda falava que a minha defensora era louca, surtada. Falava, meu Deus, essa mulher é louca, perturbada, surtada. Hoje em dia eu me identifico, porque quem é advogada louca sou eu, entendeu? Porque se você advogar e falar que você tem insanidade, é tudo mentira. Teve algum momento que você quis desistir? Do tempo da faculdade? Da faculdade, assim, de falar, puta, não... Todos os meses. Todos os meses. Todo mês eu passava muita raiva. Tem a tal da síndrome do autossabotador, né? Então eu achava que eu não conseguiria. Mas o terceiro ano, eu costumo dizer que quem faz os 3 anos e passa dos 3 anos, conclui. Geralmente o pessoal desiste quando tá próximo do terceiro ano. Mas assim, várias vezes me questionava se era isso que eu queria, quis trocar direito por enfermagem, mas eu não queria ser enfermeira, porque eu queria ser médica. Então, enfermeira pra mim, eu não ia dar satisfeita. Mas, várias vezes. A fase que mais pegou pra mim foi a fase do exame de ordem. Porque eu parei 6 meses da minha vida pra estudar pra prova. Então, eu não saía, eu não vivia, eu só estudava. E aí, eu conseguia trabalhar home office. Então, eu conciliava os estudos com o trabalho. Então, por exemplo, um dia eu começava a estudar às 8 da manhã e parava às 6 da tarde. No dia seguinte eu não tinha tanto rendimento, mas mesmo assim eu estudava. Então foi uma fase muito louca, muito pesada. E aí fiz o exame de ordem, primeira e segunda fase, passei de primeira. Aí parece que saiu um peso. Depois que eu fiz o exame de ordem, falei, não, eu vou ficar 6 meses, 1 ano sem estudar. Porque eu preciso descansar. 3 meses depois eu estava fazendo uma pós-graduação. Caraca, que top, hein, meu? Eu sou suspeita, eu gosto de estudar. Então... E nessa época de estágio, assim, você chegou a ver alguma coisa que te impressionou na questão dos advogados que você trabalhou e falar, caralho, esse cara é foda, ou esse caso foi foda? Foda não, tipo, legal. Vamos lá. Teve um caso civil na defensoria. A mãe tinha medo do pai, da criança e tal. Do pai e dos filhos dela. E aí o cara pagava R$300 de pensão por mês. E eles tinham 3 filhos. Minha vontade era de bater na mulher pela tela do computador. Eles tinham 3 filhos. E aí ela, com dó do cara, porque ele tinha que pagar a pensão, não estava pagando a pensão. E aí ela falou que ele tinha problema com drogas e etc. Eu falei, tá, mas você me desculpa, R$300 para criar 3 filhos? Não tem condições. Você malemar compra um calçado bom, de qualidade, com R$300 hoje. E aí ela falou, não, tudo bem, não tem problema, eu aceito diminuir para R$150. E eu, não, gente, já peguei casos da mãe que deixou a criança com um familiar, com a irmã, e saiu, foi viver o mundo, foi viajar. Ela era dançarina de um grupo de musical e abandonou os filhos. E aí ela entrou em contato com a defensoria para resolver essa questão. Aí eu falei, minha senhora, mas como que eu vou defender a senhora? A senhora abandonou os filhos, não tem como. Claro que foi feita a defesa, tudo certo, mas assim, ela ia deixar os filhos 1 semana, essa 1 semana virou 1 mês, ela só voltou depois de 1 mês, não dava satisfação, não lembrava da presença dos filhos nem nada, e queria ser a dona da razão, tinha histórico de agressão. Então, tive um caso bem recente também, bem legal. Eu tenho 2 casos ativos, um deles mexe muito comigo. Eu sigo uma questão de princípios. Casos que eu não pego: estupro, pedofilia e feminicídio. Certo. Eu até atuo pelas vítimas, não pelos acusados. E aí, uma pessoa entrou em contato comigo, esse cliente, falando que a mãe... Mas rapidinho. Você não atua pelos acusados. Mas nem se ele for inocente? Então, é esse caso. Certo. É porque é muito relativo. Por exemplo, o cara pode jurar pra você que ele não fez. Sim, e correto. o cara ter feito. Nesse caso, a mãe estava acusando o pai de violência sexual contra o filho. E aí eu falei, então, eu não atuo nesse caso. Não, doutora, mas eu não fiz. Falei, então vamos lá.
a gente vou te representar, vamos atrás da documentação e tudo mais. Só que assim, se for constatado que você realmente abusou da criança, eu abro mão do seu caso. Tenha ciência disso. Você não tá mentindo pra mim. Se você fez, então você fala. É mais bonito você me falar do que você omitir. E aí ele não fiz. Saiu o laudo do ML há pouco tempo atrás. Realmente ele não abusou da criança. Foi uma falsa comunicação de crime. Certo. E aí vamos dar andamento para poder representar contra ela pela falsa comunicação de crime. E já tem o pedido de guarda contra a mãe. Acha que isso daí é porque ciúmes, ele quis terminar um relacionamento, alguma Nesse coisa? caso em específico, ela queria levar a criança para fora do país. E aí eu acho que ela meio que usou desse argumento para afastar ele da criança e conseguir levar. Nossa, eu lembro quando eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, uma menina falou que o cara dono da lá morava ali no Marizal, no Campo Limpo. Aí a menina falou que o dono da mercearia lá era aquelas casas do norte, falou que ele tinha abusado dela. E aí ela chegou falando pra todo mundo, ela tinha uns 14 anos, 15 anos. Caramba. E aí falou que ele abusou, aí o pessoal subiu lá em cima, bateu, pegaram aquelas... Mataram o cara. Caraca. De tijolo. Eu lembro, eu vi um cara batendo esse negócio de pôr na laje assim, que é aquele negócio bem pesadão. Aquele vergalhão. Pegou um no chão, quebrou na cabeça do cara, o cara morreu. E aí depois descobriram que a menina Mentiu. porque o cara, ela gostava do cara e o cara foi lá e casou com uma mulher e ela ficava dando em cima e ele não queria. E aí depois ela assumiu que tinha mentido. Que loucura. É o que eu costumo dizer. O problema é as pessoas acharem que você vai fazer uma falsa comunicação de crime, que eu vou te acusar de algo e não vai acontecer absolutamente nada. E não é assim que as coisas funcionam. Sim. É uma acusação grave. A família começou a olhar para ele com preconceito. As pessoas da religião dele também começaram a olhar com preconceito. Ele falou, cara, eu faço de tudo pelo meu filho. E aí a alegação dela, a criança tem 2 anos e meio. Certo. E aí ela falava que a criança chegava em casa e falava, papai mexeu, papai mexeu. Aí ele, mas Stephanie, eu não mexi assim, pra trocar fralda, pra dar banho e etc, mas eu jamais faria isso com o meu filho. E o relacionamento deles era bem conturbado. Sim. Durante o período que eles estiveram juntos, mas é muito pesado. O outro caso que mexe muito comigo, que eu quase chorei com a cliente na delegacia, mas aí não tem como, ela, ano passado, em dezembro, ela estava numa avenida, numa rodovia, na Bungiro, próximo entre Vargem Grande e Ibiúna. E aí ela estava atravessando com os filhos na faixa de pedestre. Ela, o marido e os 2 filhos. Veio um cara muito louco para poder atropelar. Acho que o cara tinha ingerido bebida alcoólica, não foi constatado, mas temos as suspeitas. E aí, nisso que o marido viu o carro vindo, o marido empurrou um filho. O cara passou por cima da bicicleta, pegou ela quebrou, acho que 7 costelas, quebrou a clavícula, ela tá usando o colar cervical tem mais de 4 meses. O cara quase matou ela, fugiu, não prestou socorro, aí os populares foram atrás dele, voltaram, trouxeram ele de volta, aí coincidentemente, quando trouxeram ele de volta, já trouxeram com um advogado junto. E o cara simplesmente sumiu, não deu sinal de vida, fez um pagamento de R$1.000 na conta dela, como se fosse um cala-boca. E aí a gente está tomando as medidas judiciais cabíveis, tanto a ação civil quanto a ação criminal. Acho que no Brasil, assim, se você quiser matar alguém, você espera a pessoa sair na rua e